Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Proseando. Você que nos acompanha, que está sempre conosco na quarta e sexta-feira, tem programa Proseando e sempre temos um assunto para discutir, sempre alguém que vem conosco aqui para compartilhar, né, trazer um pouco da sua experiência para compartilhar com você também. Então seja muito bem-vindo, uma ótima noite para você. Nosso convidado de hoje, ele é um grande amigo, o conheci em São Paulo. Eu acho que ele, não sei se ele é paulistano ou paulista, vai falar pra gente o que ele é realmente, de onde que ele é. E foi em São Paulo, inclusive, que nós convivemos um ano juntos lá em São Paulo. E agora, depois de muitas andanças, nos encontramos aqui, né, no Face, trazendo para o nosso bate-papo aqui, Daniel Beniamino. Que satisfação ter você comigo por aqui. Tudo bem, rapaz? Satisfação a minha, tudo ótimo. Melhor agora, podendo partilhar um pouco da minha história com todos vocês e com esse amigo tão especial que Deus colocou na minha história. Muito bem, Daniel. Olha que satisfação saber que você está em Manaus, na minha terra, inclusive. Pois é, exatamente. Estou por aqui. Depois de algumas andanças, Deus foi me conduzindo e estou achando que aqui eu vou ficar por um bom tempo, porque eu já passou 2 anos, antes eu estava 1 ano no lugar, 1 ano no outro, e aqui já estabilizei mais, muito bom. Olha que bacana. Bom, Daniel, vou deixar você falar um pouco da sua experiência vocacional, do que você é. Conta pra gente quem é o Daniel. E você é paulistano ou paulista? Então, na verdade eu sou os dois, porque eu sou paulista no sentido do estado de São Paulo, mas eu nasci também em São Paulo, capital. Mas fui só nascer. Minha família morei sempre numa cidade chamada Cotia, que fica a 30 quilômetros de São Paulo, capital. Sou o segundo de 5 filhos. Uma família muito especial que Deus, graças a Deus, me concedeu. E nessa minha história eu tive várias vivências, dentre elas, desde pequeno, essa proximidade com o movimento dos focolares. Então, eu cresci com essa preciosidade, né, de a gente poder dizer que eu fazia parte também de uma família que vivia por um mundo diferente, né, que vivia pelo diálogo com pessoas que não eram apenas os católicos, né. Então, eu de educação católica tive também essa formação de ter esse coração aberto, como Deus mesmo, né? E eu acho que essa alegria de poder viver nesse carisma, né? O carisma da unidade, que é vivenciado pelo movimento dos focolares, fundado por Chiara Lubich, uma italiana do norte da Itália. Essa alegria de a gente poder viver diferente, a gente concretizava na família. Né? Então, com pequenas experiências, né, a gente se desafiando em ajudar o irmão, ajudar a irmã, de fazer pequenos atos de amor, né, de viver de fato o evangelho, ele não era uma coisa distante da nossa realidade, mas ele era de fato algo que a gente transformava em vida, muita vida, muita vida. Bom, você falou que você é focolarino. Exato. Você vai falar um pouco pra gente o que é o focolare? E o focolare, ele nasceu no seio católico, mas ele é um movimento dentro da Igreja Católica que é muito aberto, inclusive, e para todos os ramos, quem quiser, né, fazer parte, não é isso, Daniel? Exato, exatamente. Então, o focolare, ele é uma inspiração nova, né, na Igreja. A nossa fundadora, Chiara Lubich, ela nasceu em 1920, né, então no século passado, e faleceu em 2008. Uma alegria muito grande para ela foi descobrir que a estrada que Deus chamava ela não era o casamento. Ela buscava isso, né, mas ela começou a fazer esse processo de discernimento para entender, ok, de fato, o que Deus quer de mim? E na época tinham 3 vocações, né, de permanecer, de casar, ou de se consagrar a Deus, mas permanecendo em casa, que no caso temos ainda hoje essa vocação. Tem um colega meu que se consagrou assim, ele permanece com, né, a vida dele no dia a dia consagrado a Deus, e o convento. E ela entendeu que não era nenhuma dessas 3. E numa visita que ela fez,
num final de semana de formação da Ação Católica, porque ela era uma jovem da Ação Católica, ela teve essa inspiração durante uma visita em Loreto, que Loreto temos a tradição na Igreja Católica de que ali tem a casinha de Nazaré, né? A casinha de onde Jesus, Maria e José viveram. E ali naquela casinha ela sentiu essa forte presença de Deus e no coração, como se ele dissesse que é desse modo que eu quero que você viva essa tua vida comigo, né? Em família, mas uma família de virgens, porque era São José era virgem, Maria era virgem e Jesus. Então, uma família de virgens. E assim começou um pouco essa história do Focolare. Que depois, ao longo da história, no começo eram só as meninas, né? Era só a parte feminina. E depois isso se estendeu para a parte masculina também, quando teve os primeiros que se interessaram, se sentiram atraídos pela beleza, né, dessa vocação. E, posteriormente, nesse diálogo, aconteceu também de que os casados também se sentiram atraídos. Então, essa é uma vocação, de fato, nova. Essa vocação dos focolarinos de vida comum, os virgens, e os focolarinos casados. Todos uma única vocação, vividas de modos diferentes, porque nós, celibatários, vivemos nas nossas casas, na nossa comunidade, e os casados, cada um na sua família, não são os dois que são consagrados juntos, também é uma vocação individual. Às vezes acontece de o marido ser e a esposa não, ou o contrário, mas também acontece de os dois sentirem essa mesma vocação. E essa é um pouco essa força, né, da vocação do Focolare, que ela traz essas dimensões distintas. E nessa história, Chiara era de formação católica, norte da Itália, e não tinha tanto esse contato. As igrejas protestantes evangélicas era muito mais forte na Alemanha, na Suíça, né, em outros países, não tanto ali naquela região onde ela morava. Mas com a experiência que ela vivia, junto com as primeiras companheiras dela, com os primeiros companheiros de não, ok, hoje o que Deus nos pede? Então elas abriam a Bíblia e estava lá, dai e vos será dado. E elas viveram essa realidade, esse início em plena Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando ali final dos anos 30, início dos anos 40. A guerra acabou em 45, e em 1943, 42, Chiara se consagrou em 43, mas essa descoberta da vida da palavra foi ali, naquele período tão difícil, né? Mas elas tinham, às vezes, uma maçã, era aquilo que elas tinham para comer em casa, mas elas davam aquela maçã para aquele pobre que às vezes batia na porta delas dizendo que não tinha o que comer. E elas confiavam tudo a Jesus, né? E era muito forte essa experiência da providência, porque logo em seguida elas recebiam já uma cesta de maçã, alguma coisa assim. É uma unidade e também esse perceber realmente a presença de Deus no dia a dia, né, Daniel? Quer dizer, aquilo muito prático na vida de Chiara, de Gineta, inclusive, que esteve aqui no Brasil, né? Morreu em São Paulo, inclusive. E então, isso era muito presente. Mas o que chama a atenção de tudo isso é exatamente essa unidade vivida dentro do Focolare, né, de consagrados, como vocês no caso aí, que não são casados, são consagrados, os casados, mas também temos sacerdotes, inclusive, que vivem aí também, né? Bispos, que fazem parte, inclusive, do movimento. E foi crescendo cada vez mais, né? Foi, exatamente. Então, isso teve esse crescimento muito amplo já dentro da Igreja Católica, iniciando pelo Dom Carlo, que era o bispo dali da região onde Chiara nasceu e iniciou tudo isso, mas essa beleza que foi sendo reconhecida dentro da igreja, mas também por pessoas de outras igrejas, como você mencionava na pergunta anterior, né, que alguns evangélicos, principalmente dali dos países mais próximos, Alemanha, Suíça, começaram a visualizar essa beleza de pessoas que queriam, de fato, viver o evangelho. E aí isso não se restringia apenas aos católicos. E essa família que não eram, que tirava aquela distinção clássica da igreja, do clero,
né? Então, os padres, os bispos de um lado e os leigos, o povo de Deus, de outro lado. Isso colocou todo mundo em comunhão, porque no final das contas, como diz Paulo nas suas cartas, somos todos corpo de Cristo, né? Então, como corpo de Cristo, não tem um membro que é mais importante que o outro, mas todos juntos formam esse corpo que tem como cabeça Cristo. Bem, dentro da formação de vocês, Daniel, vocês têm uma formação totalmente, no caso, religiosa, ali no caso de estudar filosofia, teologia, como é da formação de um sacerdote, por exemplo, de um diácono, ou não? Vocês podem escolher qualquer área, por exemplo, até porque vocês vivem também do trabalho de vocês fora, não é isso? Exatamente. Então, na verdade, a gente, quando inicia o processo nosso vocacional, a maior parte das vezes, muitos de nós já estamos na universidade, ou prestes a isso. É uma prerrogativa nossa de a gente já ter uma profissão. Então, cada um de nós já tem que estar, e de preferência que tenha exercido, né? Tem uma jovem, por exemplo, que ela é do município de Maués, aqui no interior do Amazonas, que ela foi para a escola, iniciou a escola de formação agora das focolarinas, e ela já tinha claro para ela que era essa estrada que ela queria seguir, né? Que ela queria se doar totalmente a Deus. Então, ela concluiu a faculdade dela de enfermagem, mas ela não tinha experiência ainda na área. Então, entendeu-se que não, que era importante que ela fizesse, sim, essa experiência para ela também, né? Para ter uma experiência, porque são 3 anos de formação que nós temos, né? 3 a 4 anos de formação, 5, dependendo do percurso de cada um. Então, é muito tempo longe do próprio âmbito de trabalho, né? Então, você sair logo da faculdade e não trabalhar nada, você perde muito contato, né, com a tua. Então, e é uma riqueza, porque depois eu levo toda a beleza do que eu vivo no meu âmbito de trabalho, eu não me restringo a um único ambiente. Quer dizer, então, você vive sua vocação dentro da sua área de trabalho. Exato, exatamente. Você compartilha também essa unidade dentro da sua área de trabalho. Exato. Chiara dizia, né, que o convento do focolarino é o mundo, né? Que a gente não tem as paredes e as grades que nos separam do mundo, como algumas vocações tão lindas também, mas que vivem, né, nessa realidade. A nossa não, ela fala, a gente tem que, por vocação, viver o evangelho no dia a dia, lá fora, com as pessoas, né? Ela fala que a nossa grade, o nosso flagelo, né, como muitas antigas congregações utilizavam, algumas ainda utilizam, é o irmão, né? As dificuldades de convivência, o entender o outro, né? O me colocar no lugar do outro, são todas essas coisas que ela fala. É por esse sofrimento que Cristo passou também, né? Por todas as vezes que ele não foi entendido, às vezes que ele precisou se rebelar mesmo no templo para dizer, olha, essa é a verdade que o Pai me mandou para dizer para vocês, e eu a vivo, né? Muito mais do que digo, eu a vivo. Então, é esse desafio que a gente também tem no dia a dia. Como que é feita a pastoral de vocês, Daniel? Vocês têm uma pastoral voltado para, digamos, para a área do focolare, mas voltado para a área religiosa, no caso, espiritual, ou essa pastoral é feita no teu trabalho? Como que é feito isso? Então, tem as duas coisas. Então, primeiro, por isso que tem até esses desenhinhos aqui atrás, eu sou coordenador de pastoral numa escola católica, no Colégio La Salle, aqui em Manaus, colégio e faculdade, eu trabalho na pastoral, mas, então, eu vivo essa realidade no meu movimento, e como parte do meu carisma, sendo a unidade, eu vivo em unidade ao carisma lasalista. Então, lá dentro, a minha força é o me fazer completamente lasalista. Assim eu vivo o meu carisma. Se eu conseguir, de fato, me perder completamente para viver o carisma deles, né? Assim que a nossa fundadora nos convidava, né? Da gente se imergir 100% no ambiente que a gente tivesse, né? Já no Focolare, a gente daí depois tem outras formas nossas de pastoral e apostolado, né? Um modo de chegar até as pessoas. Então, acho que o mais rico para nós, muitas vezes, porta de entrada para muitas pessoas é o encontro da palavra de vida. Então, todos os meses nós temos, né, a palavra de vida,
que é proposta, e essa palavra de vida, ela é um pequeno versículo, né, do Evangelho. Desse mês, por exemplo, fala, vocês são puros pela palavra que eu vos anunciei, do Evangelho de São João. E ali a gente tem essa possibilidade, então, de a partir de um versículo, entender ele, né? Porque ali, em cada versículo, tem Deus, que tem em toda a palavra. Então, se eu me esforçar em viver aquele versículo, né, eu vivo Deus por completo. Então, eu vivo toda a palavra. Então, a gente tem isso. Então, depois tem as ações com as crianças, as ações com as famílias. Amanhã mesmo nós vamos ter um retiro para as famílias, e é um retiro aberto. Depois até eu também posso disponibilizar o link para você colocar para os seus contatos, quem quiser conhecer. O movimento vai ser direcionado para as famílias dos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Então vai ser um momento muito especial da gente estar partilhando como que está esse momento também da pandemia, como a gente pode se ajudar, viver a partilha, porque como os primeiros cristãos, eles iam lá e doavam tudo que tinham, né, e colocavam para os mais necessitados. E assim a gente procura viver nos vários âmbitos, em contato com a igreja, contato com pessoas de outras religiões, né, também, ou de outras igrejas. Por exemplo, essa semana, a gente está vivendo a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, está sendo um momento muito especial, e assim várias ações, no mundo da economia, da política. Então, é bem da nossa vocação, né? Onde a gente está, a gente procura levar essa luz. Você falou de economia, quer dizer, o Focolare, inclusive, tem uma ação voltada para a economia, inclusive, né? Essa economia de comunhão. E é bem interessante falar de economia de comunhão, porque hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter isso mais forte no dia a dia, e a gente percebe isso também no dia a dia, né, Daniel? Quer dizer, essa unidade, eu acho que hoje, mais do que nunca, o carisma do Focolare está sendo vivido assim, não diretamente do Focolare, mas por todo mundo. Sim. E a gente precisa viver realmente essa unidade mais do que nunca hoje, e parece que a pandemia veio trazer exatamente para isso, né? Para essa unidade e essa convivência, até porque quando se estava trabalhando normal, a gente também tá junto, mas ninguém convive, porque cada um chega em casa e cada um vai para o seu... A gente trabalha em casa, vai lá para o seu celular, fala do quarto para o outro, com o pai, com a mãe, com o filho, enfim. E agora, devido a essa quarentena, a gente tem que estar mais próximo, conversar mais, estar mais juntos. E esta unidade tem que ter. A diferença que é da unidade, por exemplo, que Chiara pregava e que o Focolare hoje traz, é que uma unidade que tem que ser vivida mesmo, né? Quer dizer, aceitar o outro como o outro né? Essa convivência do dia a dia. Sim. Esse estar junto, mas aí também tem que ser vivido aqui e fora também, né, Daniel? Exato, e é uma coisa não é na uniformidade, né, mas na unidade. Então aqui, por exemplo, na nossa comunidade, nós somos 5, mas são 5 pessoas, 5 mundos diferentes, né? E assim também na questão da economia, eu não exijo do outro empresário que ele viva as coisas na mesma dimensão que eu vivo, mas a gente se propõe juntos a viver a gratuidade, viver a solidariedade e a fraternidade. É interessante a gente poder fazer essa conversa hoje, porque justamente no dia 29 de maio de 1991, Chiara Lubich teve a inspiração e falou pela primeira vez, e aqui no Brasil, sobre a economia de comunhão. Hoje, inclusive, teve uma conversa com um economista, um focolarino consagrado, economista italiano, chamado Luigino Bruni, e que se tratou justamente sobre isso, e vários puderam partilhar dessa experiência de viver por uma economia de comunhão, que significa pegar parte dos teus lucros e destinar para os mais necessitados, e para a formação também desses necessitados. A gente está vivendo, como você disse, né, Rai, essas empresas todas que estão hoje se solidarizando, fazendo doações, assim, doações gigantescas, né, toneladas de alimentos, toneladas de produtos de higiene pessoal,
de máscaras, álcool gel, e essa é uma proposta, assim, e por que não a gente viver isso sempre? Por que a gente não ter essa gratuidade e viver por uma economia de comunhão, de partilha, que considere a todos, né? E a gente pense por uma igualdade social que não é estritamente política, mas é humana e cristã, né? Porque eu quero o melhor para o outro. E às vezes o melhor para o outro é eu dar alguma coisa para ele que eu nem tenha. Porque a necessidade dele é outra. Então ele precisa amar no específico dele, né? Naquilo que ele precisa. O modo de eu amar uma pessoa de idade ou uma pessoa, de repente, que precisa de uma cadeira de rodas é diferente. Eu não preciso de uma cadeira de rodas. E dou graças a Deus por tudo aquilo, por todos os dons que ele me deu. Mas eu, de repente, pode ser muito caro, mas eu consigo esse dom para essa outra pessoa. É muito mais, às vezes, de repente, do que qualquer bem que eu possa ter. Mas o amor que Deus tem por ela é único, né? Assim como ele tem por cada um de nós. Daniel, você é um vocacionado. Como que você percebe hoje a vocação? A vocação está mais aflorada hoje? Tem mais dificuldade? Como que as pessoas, por exemplo, veem a vocação, uma vocação consagrada, por exemplo, como a sua? É interessante porque eu participei de uma conversa esses dias sobre vocação, né? Existe uma dificuldade muito grande hoje, a gente percebe, da parte dos jovens de assumir uma vocação, né, totalitária, mas também para o matrimônio, né? Cada vez mais a gente percebe que os jovens casais estão esperando para uma idade mais tardia, né, para o casamento, para o matrimônio, quando ainda chegam, né, até junto de Deus para consagrar essa união. Por outro lado, a gente coloca, digo, consagrados como uma esperança nesse momento, inclusive, de suspensão, por assim dizer, né, que essa pandemia gera, porque ela faz com que a gente fique no essencial. O que é essencial na nossa vida, né? Chiara tinha isso muito forte. O que não passa, né? Eu posso... ela, né, aconteceu de pessoas que estavam, né, das primeiras companheiras delas, amigas dela que tinham um namorado, mas que foram para o fronte de guerra e não voltaram, ou uma outra que queria fazer uma faculdade e as bombas destruíram a faculdade, e então ela via que muitas coisas passavam. O que não passava era Deus, né? Então essa oportunidade que a gente tem de fato de se doar para algo que não passa, que em qualquer situação que a gente viva. Então tem essa dificuldade, principalmente porque tem muitas opções, né? E a gente tem essa cultura muito forte hoje de que hoje eu posso viver isso, amanhã eu vivo outra coisa, e tá tudo bem. Isso não é um problema, mas se a gente descobre a beleza de doar a vida, a beleza também dessa consciência de que eu tenho uma vida só, né? E que eu posso viver lá muito bem, de uma grandeza muito grande. E a gente abre as portas mesmo para todos aqueles que... Amanhã mesmo a gente vai ter uma conversa com 4 jovens que a gente acompanha por aqui, para dar sempre mais força para essa chama que o Espírito Santo colocou no coração deles. Bom, quem quiser conhecer mais o Focolare, vocês têm aqui em Rondônia? Alguma unidade do Focolare? Não. Tem sim. Não temos um endereço fixo, nós temos algumas pessoas daí, mas eu posso deixar o meu contato, né, para vocês entrarem em contato comigo, e eu posso colocar vocês em contato com as pessoas dali de Rondônia, para, de fato, construir essa família do Focolare que quer abraçar o mundo e levar ele de braços abertos a Deus para dizer, olha, foi tudo aquilo que a gente conseguiu construir e muito mais outros vão construir nessa unidade para devolver aos braços do Pai. Bom, todo mês tem uma palavra de vida que qualquer pessoa pode acompanhar, inclusive, né? Então, como que vocês fazem a partir de agora? Como que tem uma rede social específica para isso? Como que é? Tem um endereço que vocês podem passar, de repente, para as pessoas acompanharem também? Isso, então a gente tem o www.focolare.org.br
E também tem o Focolare Manaus, que é um perfil nosso da comunidade de Manaus, que está no Facebook. Por ali, no Focolare Manaus, do Facebook, vocês conseguem pegar várias dessas notícias, inclusive das próprias regiões. Ali a gente coloca os horários e normalmente o link do Zoom ou do Google Meet que a gente vai fazer as nossas reuniões da Palavra de Vida. Muito bem, então tá aí o endereço do Focolare, ó. Focolare.com.br, não é isso? Isso, exatamente, e depois a página no Facebook, que o pessoal pode lá procurar. Dentro do site tem, né? A página do Facebook? Do site, o específico do Focolare Manaus, não. O específico do Focolare Manaus, não. Mas lá no focolare.com.br tem os nossos telefones das duas comunidades, a masculina e a feminina daqui de Manaus. Vocês podem encontrar lá no site. Qualquer pessoa pode participar, né, Daniel? Qualquer pessoa. Casado, solteiro, católico ou não. Católico ou não, todo mundo é convidado a fazer parte dessa família. Muito bem, Daniel, você estudou na Itália, foi para a Suíça. Que experiências que você traz de lá e compartilha hoje aqui dentro do seu trabalho, Daniel? Uau! Então, eu acho que a experiência que eu tive foi sempre também dentro do movimento dos focolares, né? Então, fui para essa comunidade, o nosso Centro Internacional de Formação em Lopiano, e que fica na região da Toscana, próximo a Florença, na Itália. E ali a característica, tanto na Itália quanto na Suíça eu também vivi dentro de uma comunidade nossa, do movimento dos focolares, tem essa característica forte de ser multicultural, né? Então, eu convivi com pessoas do mundo inteiro, morei com pessoas do mundo inteiro, e isso faz com que a gente abra muito a nossa cabeça, né? No sentido de achar que eu não posso considerar que aquilo que eu penso é de fato o único modo de entender a realidade, ou de entender, ou de simples coisas, né? Eu digo, por exemplo, um fato que aconteceu, que nessa vida nossa de comunidade, nós éramos em 6 pessoas, tinham 2 africanos, um do Congo e um do Quênia, ou 3, perdão, tinha o nosso o responsável da casa era da Nigéria, um do México, um do Chile, e o jeito de estender a roupa até era diferente. Então, eu um dia, achando que eu estava fazendo um ato de amor enorme por aquele irmão, eu vi que a máquina tinha parado, eu peguei e estendi as roupas dele. E ele ficou chateado porque ele não estende daquele jeito. Porque com a mãe dele aprendeu de outro jeito, os modos de fazer de cada cultura é diferente. Então eu acho que ali eu aprendi a abrir meu coração para tentar de fato colher como o outro é. E não é fácil, não é fácil. E acho que talvez uma coisa que me marcou mais, eu acho que é justamente essa, né? Essa sensibilidade. Depois tem os estudos que a gente pode colocar em prática, da história da igreja, a história da própria humanidade, que a gente depois tenta fazer um equilíbrio, porque a gente acaba tendo aqui no Brasil muita história da Europa, da ocupação da América, mas qual é a história da África, né? Qual é a história dos países da Ásia? A gente acaba não tendo isso na nossa formação, e lá é esse momento da gente conseguir equilibrar também isso para entender o outro, né? Entender a beleza da cultura do outro e o que ele traz, né? Uma riqueza, na verdade, isso amplia, né? A riqueza, o conhecimento. Sim. Ali todo mundo vai para o mesmo lugar, na verdade, na Itália todo mundo vai falar italiano, sim, mas sim. Algo bem diferente do Focolare, que eu achei interessante, é que o Focolare, eu acho que você que está nos acompanhando conhece, já viu falar de Gen Rosso? De Gen Verde, por exemplo? Sim. E o Gen Rosso, quando vai se apresentar num país diferente, geralmente ele aprende, todas as músicas geralmente são cantadas, né, muitas vezes na língua daquele país. É bem interessante esse ato de amar, por exemplo, né, de fazer essa unidade, de levar aquela música, aquela mensagem na língua materna, por exemplo, ali. Então é bem interessante isso.
até para, como você falou, desse modo realmente aí de amor, de compartilhar essa unidade que é o carisma do movimento dos focolares. Daniel Beniamino, focolarino, que satisfação falar com você, meu irmão. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência, da sua vida, da sua vocação. Deus te abençoe e que você continue aí nessa vocação compartilhando, partilhando essa unidade, o amor. Obrigado. Eu que agradeço, um forte abraço, um abraço a todos os seus seguidores, espero que você continue, de fato, transmitindo muita luz para todo esse nosso Brasilzão, que merece muito. Forte abraço, meu querido. Obrigado, Deus te abençoe, Daniel. Então tá aí, esse foi o Daniel Beniamino, nesse primeiro momento do bate-papo conosco. Ele é focolarino, quer conhecer um pouco mais do focolar, então tá aí. Focolares.com.org.br, focolares.org.br, e você conhece um pouco mais sobre o movimento dos focolares, sabe quando tem a palavra de vida, que é uma reunião que se faz todo mês, né, e agora pela internet também. Então você pode participar e conhece um pouco mais do que é o Focolare. Vale a pena você conhecer realmente.